Olá! Seja bem-vindo a mais uma correção. Comentários, palpites, pitacos sobre as provas de geografia. E agora eu começo a falar das segundas fases, né? E esse daqui, como vocês já perceberam, né? Vai ser um vídeo sobre a segunda fase do vestibular da Unicamp do ano de 2023, né? Notem que eu peguei aqui a prova de ciências humanas, né? Se algum de vocês notaram, lá no site, né, da Conveste da Unicamp, né, tem aí a prova de cada área, né, mais a prova de redação, língua portuguesa, que vale aí para todo mundo. Eu vou começar por essa prova aqui, que é de ciências humanas, né, depois eu vou passar por algumas questões que estão na prova de biológica ou de exatas, que tem aí algum componente geográfico, né? E aí, para facilitar, né, eu fui pegando aqui, eu recortei já as imagens, né, das questões e criei aqui, ó, um arquivo Word, né, onde eu vou comentando, né, falando um pouquinho aí sobre cada questão, né? Então eu já pus ali as de interesse geográfico e eu vou começar por essa que é a questão número 1, que teoricamente é uma questão de matemática. Mas em geografia, a letra A aqui do exercício podia estar numa prova de geografia, porque isso é o tipo de habilidade que nós, né, buscamos nos alunos, interpretação de gráfico, associar isso com lugares aí de interesse geográfico. Então, questão 1. Numa pesquisa realizada pela Microsoft, 31 mil pessoas foram entrevistadas sobre como consideram a relação entre saúde e bem-estar frente ao trabalho. Mais especificamente, os participantes deveriam responder sim ou não para a seguinte pergunta: depois do surgimento da pandemia do Covid-19, você passou a priorizar mais a saúde e o bem-estar, se comparados ao seu trabalho, do que priorizava antes? Abaixo encontram-se gráficos obtidos com as respostas, né? Então notem, né, que em todos os lugares a opção escolhida, né, predominante foi sim, né? Além disso, percebam que o total do mundo é 55% das pessoas falou que sim, né? Provavelmente a diferença aqui, né, seriam as pessoas que falam que não mudou nada, né? Aliás, eu fiquei, né? Porque esses 55% diz que sim, 6% diz que não, e o resto, né? Onde está esses 39%, né? Mas enfim. Então tem aqui o total global, tem as regiões, né? E o exercício, né, é mera interpretação daquilo que está aqui no gráfico. Então, na letra A, de acordo com as informações fornecidas pelo gráfico, qual das regiões conta com a maior porcentagem de pessoas que responderam sim? Só vim aqui, né, onde o sim é maior, a América Latina, né? Então, como que você responde essa questão? Você vai lá embaixo, né? Vai ter um espaço para você fazer a resposta, né? O meu vai ser digitado para facilitar, até porque ninguém ia entender a minha letra, né? Então, primeira pergunta, primeira parte aqui, né? Então, América Latina. Se quiser escrever bonitinho, América Latina tem a maior porcentagem de pessoas que disseram sim. Segunda parte ainda da letra A. Em qual das regiões a porcentagem de pessoas que responderam sim mais se aproximou da porcentagem específica para a população global? Então, população global, 55%, né? Então, tem aqui, ó, 52, uma diferença de 3, né? 50, uma diferença de 5. E aqui, ó, 57,
uma diferença de 2. Então, é essa, né? Então, segunda parte aqui da questão, né? Qual das regiões seria aí, né? Na Ásia e ilhas do Pacífico. A porcentagem... Podia só pôr a Ásia e ilhas do Pacífico, tá? Não precisa escrever essas firulas todas. Ásia e ilhas do Pacífico, né? A porcentagem mais se aproximou do total global. Pronto. Sim, mais se aproximou do total global. Pronto, acabou. Letra B. Letra B é matemática, né? Eu até sei fazer isso, mas eu não tenho didática nenhuma para explicar matemática, né? Então, deixo para vocês resolverem aí com o professor de matemática, né? Mas a letra A, interpretação de gráfico, né? Tá dentro aí da nossa área. Depois, ó, eu vou dar um salto, né? Porque, ó, ele diz aqui no comecinho, ó, 1 a 6 é matemática, não tem mais nenhuma de interesse geográfico. Daí tem as interdisciplinares de ciências humanas, específicas de geografia e de história, né? Então vamos olhar essas que são interdisciplinares. Começando aí pela 7. Então tem aqui, né, um compilado de imagens, né? Uma delas, de um quadro aí muito famoso, né, da América do Sul invertida, né, acho que é a localização aqui do Uruguai, na América do Sul, acho que era um artista uruguaio. E aí texto 2, eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas sei que tudo é proibido, aliás, eu queria dizer que tudo é permitido. 3. A América Latina padece da falta de uma expressão unânime que compreenda todas as nações situadas ao sul do Rio Bravo e que se estendem pelo vasto continente até a Patagônia, a Terra do Fogo. Então, letra A, né? O Brasil faz parte aí da identidade latino-americana. Aliás, né, ele não está perguntando, ele está fazendo uma afirmação. O Brasil faz parte da identidade latino-americana. A partir da leitura dos seus conhecimentos, justifique essa afirmação apresentando um aspecto econômico e outro cultural. Bem, né? Aspecto, aqui, letra A, né? Aspecto econômico. Foi colônia de exploração, né? Ou vou deixar até mais bonita. Foi colônia de exploração e se tornou país subdesenvolvido como os demais países da América Latina. Não precisa dessa firula toda, né? Segunda parte, ele quer um aspecto cultural. Qual é o aspecto cultural, né? A gente vai ter aqui o predomínio do cristianismo, né? Mais precisamente do catolicismo, herdado dos colonizadores, né? Outra possibilidade poderia ser falar das línguas latinas, né? O português, o espanhol, por exemplo, né? Que são falados na maior parte aí da América Latina. Nota que ele não pede, né? Então, a gente já justificou. Segunda, o texto 1 é a releitura da obra América Invertida, criada pelo uruguaio Joaquim Torres Garcia. A obra original é o mapa ao fundo. Como a obra original dialoga com a produção de um certo imaginário latino-americano das décadas de 60 e 70. E como a releitura proposta na imagem de 2020 ressignifica
né, a identidade latino-americana. Aqui, ó, tem algumas coisas para serem consideradas, né? Essa parte aqui já é mais de sociologia, né? Mas assim, eu vou dar alguns pitacos. Como a obra dialoga com a produção de certo imaginário latino-americano das décadas de 60 e 70. Nas décadas de 60 e 70, né, a ideia era mudar um pouquinho aquela perspectiva que a gente herdou dos colonizadores, que era mais eurocêntrica, né? Tanto que o mapa aqui ele não tem nada de eurocentrismo, né? O mapa convencional de Mercator está lá com a Europa no topo em cima, né? Esse daqui ainda põe a América Latina, né? América Latina não, a América do Sul e parte aqui da América Central de ponta cabeça, né, dando protagonismo para o Sul, né, para os países do hemisfério Sul. Então aqui, né, é uma ideia de meio que tentar romper com aquele eurocentrismo herdado da colonização. A releitura proposta na imagem de 2022, eu acredito que tem a ver aqui com movimentos sociais e eu iria, né, responder aqui alguma coisa ligada a LGBTQI+, alguma coisa assim, mas eu não sei se é isso, né? Aí compensa conversar com um professor de sociologia. Depois, questão 8. Questão 8 tem um texto do Josué de Castro. Eu, sempre que ele aparece em prova, ele costuma aparecer muito, né? Eu gosto de mostrar o Josué de Castro, né? Ele é um brasileiro aí bastante importante, né? Deixa eu, aqui, ó. Fica grande a foto do Josué de Castro, que ele era um médico que escreveu ali um tratado, né, sobre a fome, como a fome acontece no Brasil, como a fome acontece em diferentes lugares do mundo. E aí tem o texto, né? Acontece, porém, que a verdade sobre a fome incomoda os governos e fere as suscetibilidades patrióticas. E por isso mesmo são frequentemente vedadas ao grande público, pelas respectivas censuras políticas. Será a calamidade da fome um fenômeno natural, inerente à própria vida, uma contingência irremovível como a morte, ou será a fome uma praga social criada pelo próprio homem? E aqui um outro texto. Vivemos em um país que produz muito alimento e tem muita gente passando fome. Para além do escândalo ético, isso é uma aberração em termos de organização econômica e social. No plano moral, beira o criminoso. Né? São 33 milhões de pessoas famintas, enquanto exportamos e produzimos mais de 3 quilos de grãos, 3 quilos só de grãos por pessoa por dia. Se eu não me engano, tem alguns números, claro, tipo, o Brasil alimenta 800 milhões de pessoas, 1 bilhão de pessoas, né? Aí tem que procurar, mas a gente produz muita comida, né? E, de fato, né, num país que alimenta boa parte do mundo, é triste ter pessoas passando fome. E aqui, ó, mais um gráfico para ser interpretado. De maneira geral, fome, seja ela leve, moderada ou grave, diminuiu de 2004 a 2013, e a partir daqui, né, que foi o mínimo, ela voltou a subir. Então, a fome leve foi a que cresceu mais, a fome grave passou em segundo lugar, e a fome moderada em terceiro. Então, o que ele quer aqui? Né, que a gente responda. Para Josué de Castro, há poucos debates sobre a fome. Por que a questão da fome é ocultada dos debates contemporâneos? A resposta está aqui no texto. Ó. No plano moral, beira o criminoso, né, são 33 milhões de pessoas famintas, enquanto produzimos muito alimento. Né? Então, geralmente, fome não aparece nos noticiários, né? O tema fome não aparece nos noticiários em função de manter o prestígio do
agronegócio brasileiro que exporta alimentos para centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo, né? Segunda coisa, insegurança alimentar é uma questão moral e política, né? A partir do texto justifique as suas respostas, né? Então, é uma questão moral, esse é um tema moral, pois como povo alimentamos outros povos e somos incapazes de cuidar dos nossos. E é um tema político, pois, apesar de gastar muito dinheiro público financiando o agronegócio e cultivos de exportação, não há tanta preocupação com as lavouras que de fato alimentam os brasileiros. Letra B. Cite um aspecto histórico e um social. Aqui também, né, vai para outras disciplinas. Mas assim, ó, histórico, né? Modelo de colonização com a agricultura de plantation, né? Que foi o plantation do café, da soja, né? Aí, desculpa, do café e da cana, né? Soja é uma plantation moderna. Depois, aspecto social, né? Que explica a existência da fome, né? O social, a gente pode olhar aqui para diferentes dimensões, né? Mas o principal, acredito que é desigualdade social e concentração de renda. Também aqui depois, né, o aluno constrói melhor aí a sua resposta. Analise a partir do gráfico que houve com a segurança alimentar do país desde o início do século XX. Né? Então, última parte. De 2004 a 2013 diminuiu, de 2013 a 2020 aumentou. E é isso. Bora para a próxima, aí começam, né, as questões de geografia. Né? O primeiro delas é sobre, né, o Mar da China Meridional. Ele traz aqui, ó, Ilhas Paracel, né, Ilhas Spratly, Recife Scaramucci, né? E aqui, né, dá para ver as fronteiras, né, daquilo que a China considera o seu território marítimo e, obviamente, isso vai deixar o Vietnã irritado, a Malásia irritada, né, as Filipinas, Brunei
e outros países. Letra A. Aponte dois conflitos geopolíticos envolvendo a China e os Estados Unidos que estão situados na região destacada do mapa, né? E explique os interesses envolvidos em cada um deles. Aqui na letra A, acho que o mais fácil de lembrar tem a ver com Taiwan, né? Taiwan, né? Apoiada pelos Estados Unidos desde que a China se tornou socialista e protegida. Estados Unidos que a China se tornou socialista. E um outro conflito, né, é a questão do território marítimo pertencente à China, né, que usa a construção de ilhas artificiais e a arqueologia para justificar o seu domínio desse local. Letra B. Quais são os recursos naturais disputados no Mar da China, né? Então, pesca e recursos minerais presentes no subsolo marítimo, como, por exemplo, petróleo e gás natural. Quais principais produtos transportados por navegação na região? Principalmente matéria-prima, para a China, Japão e tigres asiáticos, produtos industrializados de maior valor agregado para preguiça, né? China, Japão e tigres asiáticos para o resto do mundo. Bom. Resposta curta, simples, objetiva. 10. No sistema westfaliano, né, lembra lá da Paz de Westfália, das aulas de história, a soberania estava ligada ao controle sobre o território nacional. Hoje, no entanto, o dinheiro é cada vez mais digital. É indicativo de um mundo pós-westfaliano em que se diminui radicalmente o poder do Estado-nação. Em grande parte, o poder migrou do domínio público para o privado, aumentando consideravelmente a influência dos senhores das finanças. Muitas vezes a instabilidade financeira e a desigualdade surgem como resultados desse arranjo. Longe de justificar argumentos exagerados que proclamam o fim da geografia, o mundo do dinheiro digital deu origem a novas espacialidades. É nesse ambiente que prosperam, por exemplo, centros financeiros offshore, conhecidos como paraísos fiscais. E aí ele pergunta o seguinte: apresente ao menos duas características definidoras dos centros financeiros offshore, né, geralmente fora do território, né, são aquelas ilhazinhas, aqueles países, né, e são lugares, né, que geralmente, né, não se
Eu ia pôr não se preocupam, mas não são lugares onde não há leis que questionam a origem do dinheiro depositado em seus bancos, né? E incentivos tributários para a alocação destes recursos, né? Às vezes não cobra nem imposto. Quais os sistemas técnicos de telecomunicação sustentam hoje a circulação do dinheiro digital, né? Aqui também é tranquilo, né? Sistemas, ele está no plural, então a gente tem que escrever duas coisas. Internet, que é o fluxo aí de informações, né, por essa rede, né? E cabos de fibra óptica e satélites de comunicações. É isso. Bem, continuando. Ó, aqui meu óptica ia ficar sem acento. Dê 2 exemplos de lugares que exercem essa função das finanças globalizadas, né? Aqui dá para citar coisas pequenininhas, tipo, né? Quer ver? Ó, América Central, quase nem dá para ver. Ó. Ilhas Caimã. Esse lugarzinho é um paraíso fiscal. Então aqui, Ilhas Caimã, né? Poderia citar Suíça, né? Que inventou esse negócio de paraíso fiscal, né? Outro que poderia ser citado, Panamá, Bahamas, né? Mas isso só quer 2, né? Explique por que a proliferação de paraísos fiscais ameaça a soberania dos estados nacionais e aprofunda as desigualdades sociais, né? Aqui na letra B, na segunda parte, tem algumas coisas para a gente levar em consideração, né? Então, imaginem o seguinte: primeiro, né, a gente vai ter aqui evasão de recursos dos países, né? E assim, com menos dinheiro depositado no país, banco empresta menos, né? Isso prejudica uma série de atividades econômicas de maneira geral. Mas além disso, né, geralmente esse dinheiro não paga imposto, né? Então, evasão de recursos dos países que leva a uma menor arrecadação de impostos e, portanto, diminui o poder econômico dos governos. E com isso, para chegar aqui, aprofunda as desigualdades sociais. Fica mais difícil a estes, gastarem mais com medidas que melhorem a vida da sua população. Ponto final. Continuando aqui, censos agropecuários, né? Uma pesquisa importante, né, que o governo brasileiro faz, apresenta informações relevantes. Eu até achei esquisito aqui, principalmente o número de máquinas, mas enfim. Aqui a gente vê, né, que diminuiu, de 1995 a 2017, diminuiu um pouco a quantidade de pessoas no campo,
né? Mas a gente também vê que aumentou o número de tratores, né? Então aumentou a mecanização do campo, né? Principalmente aqui, ó, os de 100 cavalos ou mais, né? Quase que triplicou nesse período, né? O número de semeadeiras, plantadeiras, tá mais ou menos, até diminuiu um pouquinho, mas eu acredito que agora a gente tem semeadeiras e plantadeiras maiores e mais eficientes, né? E aqui adubadeiras e distribuidoras de calcário. Então ele quer assim, né? Analisando a evolução dos dados, indique dois fenômenos que se destacam, sendo um de ordem técnica e outro de ordem social. Letra A, então, né? Ordem técnica, né? Mecanização do campo ou aumento da mecanização do campo. Ordem social, né? Eu posso pôr assim, ó, se tem mais máquina, os trabalhadores do campo têm que ser mais qualificados. Maior necessidade de qualificação profissional do trabalhador do campo. Mas aqui, assim, tem vários caminhos, né? Porque se tem máquina grande, geralmente máquina grande está associada a latifúndio, né? Então isso também aumenta a desigualdade no campo, concentração de renda, né? Aumento aí dos latifúndios, concentração fundiária, era a palavra que eu estava tentando buscar, né? Quais consequências para o território brasileiro decorrentes desse fenômeno, né? Bem, se a gente está mecanizando, a gente está também necessitando de mais terras para a agricultura, né? O que causa desmatamento, por exemplo. E de ordem social, né? A gente pode ter aqui mudança no perfil, vou fazer uma relacionada com aquilo que eu pus, né? Educacional do homem do campo. Na letra B, aponte duas ações do Estado brasileiro que contribuíram para a modernização do campo, né? O que o governo faz que contribui aí para a modernização do campo? Financiamento público para máquinas, né? Uma outra coisa, instituições em investimento em instituições públicas de pesquisa agropecuária, como a já subiu, Embrapa e Emater. E explique por que mesmo diante do avanço da modernização, consequentemente, volta aqui na questão da fome, né? Apesar do aumento da produtividade, a agricultura ainda é concentrada nas culturas de exportação, como, por exemplo, soja e café. E os alimentos que a maioria da população precisa vêm de pequenas
propriedades as quais não recebem tanto auxílio governamental. Ponto final. Então, acho que eu respondi aí tudo que ele estava pedindo. Depois, questão 12. Tem aqui uma figurinha, ó. Nuvem, aqui o ar quente sobe, aqui tem tipo um roda-moinhozinho, aqui ar quente encontra com ar frio e aqui tem uma montanhazinha, né? A figura a seguir apresenta 4 tipos de chuva com relação à sua gênese, à sua origem, né? Cada tipo é resultante do processo que controla os movimentos de ascensão do ar e da umidade geradores das nuvens que ocasionam precipitação. Letra A. Indique 2 características da chuva número 1, né? Então, letra A, chuva 1, né? Ela é intensa, né? E ocorre no verão, né? É a chuva convectiva ou chuva de verão. O ar quente sobe muito rápido, né? E daí condensa, esfria. Nesse momento que eu estou gravando, tá tendo uma chuva convectiva. Número 2, né? Por que o tipo de chuva 2 ocorre na zona de convergência intertropical? Aqui é um pouquinho mais complicado. Aqui no Google eu posso pôr clima. Normalmente, a região equatorial, ela sempre vai ter nuvens. Por isso que o clima equatorial ele é sempre quente e úmido. Só que, assim, no verão, o Sol ele se desloca na direção aqui do Trópico de Capricórnio. E, portanto, né, tem um deslocamento teórico aqui do clima equatorial, né, da zona equatorial um pouquinho para baixo. E o lugar onde mais vai ter dessas chuvas, a gente consegue ver aqui na imagem, Nordeste e o Sertão, ali tem um pouquinho dessas chuvas. Então, aqui, voltando, né, por que o tipo de chuva 2 ocorre na zona de convergência tropical? Chuva 2 também vai ocorrer no verão pelo deslocamento do clima equatorial, né? Levando chuvas para o sertão nordestino. Dá para ver aqui, que legal. Acabou coincidindo. Perceba, tá bem para o sul aqui, né? O deslocamento aqui do Equador normalmente fica aqui em cima de onde é a Amazônia, né? A floresta equatorial. Depois, qual dinâmica atmosférica é responsável pela gênese, pela origem da chuva do tipo 3? Ar quente encontra o ar frio, né? Então, letra B, né? Chuva 3 ocorre pela chegada de uma massa de ar frio e seu choque com massa de ar quente. Em que estação do ano esse tipo de chuva é mais frequente? Para ter ar frio, né, é o inverno. Ocorrendo principalmente no inverno. Ponto. Qual a influência do tipo de chuva 4 na distribuição da vegetação das duas faces do Planalto da Borborema? Aqui, essa chuva é aquilo que a gente chama de frontal, né? Eu pus essa questão na prova, mas eu adaptei. Eu pedi para os meus alunos desenharem,
o que acontece com a vegetação. Então, basicamente, né, o que vai acontecer? Deixa eu pôr aqui. Ó. Nesse lugar onde tem a nuvem, vai ter árvore de porte grande. E nesse lugarzinho aqui, vai ter gramínea, vegetação de porte menor, porque a umidade ela vai ficar nesse lugar. Tá? A encosta aqui, né, depois o topo do morro, vai ficar bem seca. Então, voltando aqui para o exercício, né, qual a influência do tipo de chuva na distribuição das duas faces do Planalto da Borborema? Então, aqui, continuando a letra B. No Planalto da Borborema, né, a face que está com as nuvens terá vegetação formada por árvores de maior porte, pelo fato de ocorrer mais chuvas. Na face sem nuvens, a vegetação será de menor porte, né? Pois o clima é mais seco. Aqui uma curiosidade, né? Campos do Jordão, aliás, né, ele está falando de Planalto da Borborema, né? Então, nesse caso aqui do Planalto da Borborema, a gente vai ter o sertão nordestino, né? Eu ia falar de Campos do Jordão porque tem uma face também mais seca, né? Que daí é mais alto e mais frio, né? Daí vai ter a vegetação de Campos, mas nesse caso aqui da Borborema é onde fica o sertão nordestino, né? A figura ela tá no lado errado, né? O normal é isso aqui, ó. Perfil relevo nordestino. Aqui, ó. Essa é a figura clássica. Ó. Então, o oceano está vindo aqui, né? A nuvem bate no Planalto, vai causar chuva desse lado, por isso que é a zona da mata nordestina, e a umidade não passa, e aqui é a depressão sertaneja, onde fica o sertão, que é mais seco, né? Clima semiárido. Voltando. Então, aqui respondemos tudo, né? Depois, 13. Desastre em Petrópolis. População vulnerável acentua impacto da crise climática. Na tarde de dia 15 de fevereiro de 2022, registrou-se 259 milímetros de chuva em apenas 6 horas no primeiro distrito de Petrópolis. A quantidade de água que caiu superou em 28% a média histórica esperada para todo o mês de fevereiro, 202 milímetros, né? 202 milímetros ou 259, né? Seriam quase 26 centímetros de água, né? Por metro quadrado. É a maior chuva em Petrópolis desde 1932, quando o Instituto Nacional de Meteorologia começou a fazer as medições. A ocorrência de chuvas e a população em vulnerabilidade é a receita para um desastre natural. Esse desastre é uma combinação da parte climática, que se pode prever, com outros fatores que não têm nada a ver com o clima, a vulnerabilidade da população e das pessoas que vivem nessas áreas expostas. A partir da leitura do texto e dos seus conhecimentos relacionados à ocupação de áreas de risco e desastres, aponte duas características das encostas que podem deflagrar movimentos de massa, né? Bem, para a encosta ter movimento de massa, né, uma das coisas que ela tem que ter seria, né, presença de muitos sedimentos. E a segunda coisa, né, solo
exposto devido ao desmatamento. Duas características dos fundos de vale, né? Relevo plano, né? E escoamento lento das águas, né? Como o relevo é plano, demora para a água ir embora, né? E acaba favorecendo ali que ela vai aumentando de nível, né? Como eu falei, ó, 259 são 26 centímetros de água por metro quadrado. Só que essa água, né, da encosta, ela vai descer bem rápido, só que a hora que chega no fundo de vale, né, tá plano ali, ela não vai escoar na mesma velocidade, então vai subindo, né? Depois, letra B, diferencie desastre e fenômeno natural. Aponte duas intervenções humanas, né, que vão intensificar os processos responsáveis pelos desastres. Vamos lá. Peraí, isso aqui é tudo da letra A, e aqui letra B. Fenômeno. Opa. Fenômeno natural é aquele causado pela natureza, como, por exemplo, a chuva de grandes proporções citada. Desastre natural é quando um fenômeno natural causa muitos impactos econômicos e sociais. Desastre natural é quando um fenômeno natural causa muitos impactos econômicos e sociais, pois a ação humana criou condições para que ele tivesse consequências devastadoras. Como, aí chega na final, processos que vão intensificando. Por exemplo, desmatamento nas encostas e sua ocupação urbana irregular. Então já juntei aqui as duas respostas, percebo que o exercício já deu umas pistas aí para a gente poder responder. Aqui só. O que é aqui? Que ele causava. Pronto. Depois, questão 14. Com o aprofundamento da globalização nas últimas décadas, movimentos migratórios tornam-se cada vez mais volumosos. Nesse contexto, ampliou-se no mundo o número de pessoas deslocadas. Além disso, surgiram novas categorias de indivíduos dentro dos territórios nacionais, como é o caso dos apátridas, né? Então, aqui ele traz, né, dados sobre imigração em 2000 e 2020, né, aumentou o número de imigrantes internacionais, a proporção deles também aumentou na população total, número de refugiados, número de deslocados internos e número de apátridas. Antes a gente não tinha uma conta sobre eles, né? Então, letra A, né? Refugiado e apátrida, diferencia os dois. Refugiado é aquele imigrante que foge por medo de foge do seu país, por medo de prisão
ou dano à sua vida pelo fato de pertencer a uma determinada religião, coletividade ou raça. Então, refugiado é aquele que fugiu, né? Fugiu porque temia aí pela sua vida, né? Ou pela sua integridade física, da sua família, né? E por aí vai. O apátrida. Apátrida é o indivíduo que não possui cidadania de nenhum estado. Por exemplo, crianças nascidas em campos de refugiados fora do país de origem dos seus pais. Depois, explique por que esses dois grupos cresceram nos últimos 20 anos. Esses dois grupos cresceram pela intensificação de conflitos na África subsaariana, como no caso do Sudão do Sul, e no Oriente Médio, como no caso da Síria e Afeganistão. Depois, participação dos brasileiros nas migrações internacionais tem aumentado nos últimos anos. Destinos são predominantemente Estados Unidos e Europa, com destaque para Portugal. Além da inserção no mercado de trabalho, quais outros fatores explicam o expressivo deslocamento de brasileiros para Portugal? Então, dois fatores aí, porque está no plural, que levam os brasileiros, né? Facilidade de comunicação, né? Então, aqui, mesmo idioma. Um outro exemplo, principalmente para aluno de terceiro ano que já sabe disso, né? Acesso a universidades portuguesas pelo Enem. Depois, aponte dois tipos de manifestações sociais e políticas em ascensão no mencionado país europeu que estão associadas à presente de imigrantes estrangeiros, sobretudo aqueles com baixa qualificação profissional. Ele quer duas, né? Então, uma delas é a xenofobia, né? Preconceito contra os brasileiros, trabalhadores braçais em Portugal, e medidas administrativas tomadas pelo governo português para dificultar a entrada de brasileiros, por aqui, barra permanência de brasileiros em Portugal. Bom, beleza. Aqui, se eu não me engano, já começa as questões de história. Deixa eu confirmar aqui. Não, essa é de língua portuguesa. Paraná. Aqui, ciências humanas. De 15 a 20 são questões de história.
Mas algumas delas, né, tem algum elemento aí de geografia que eu acabei selecionando, tá? Então aqui, por exemplo, tem um texto, né, falando a história dos registros cartográficos evidencia que a produção de mapas varia conforme seus contextos históricos, podendo ser uma experiência socialmente partilhada. No Renascimento, a cartografia era um ponto de encontro entre arte e ciência, expunha o teatro do mundo aos olhos maravilhados dos europeus, que tinham acesso direto aos mapas. A cada ano, expedições vinham da Ásia à África do Novo Mundo com novidades. Em Lisboa e em Sevilha, como na maior parte do continente, cartas marítimas incitavam viagens e conquistas. Na Índia, os cartógrafos não haviam produzido nenhum mapa detalhado no conjunto do subcontinente indiano nessa época. Porém, existiam mapas locais que respondiam a diferentes necessidades. Existiam mais de 200 mapas antes do século XVIII, principalmente do noroeste, do centro e do oeste do subcontinente. Eles davam conta da extensão e propriedade das terras cultivadas e de uma tradição de medição desses espaços em escala local no continente indiano. Identifique e explique dois aspectos importantes dos registros cartográficos da Europa nesse primeiro processo de mundialização. Se a gente olhar aqui, ó, mapas mundi século XVI. Ó, mapa aqui, ó, que aparece tem Europa, África e Ásia. Esse outro aqui, ele traz América já. Esse daqui também é uma outra perspectiva, né? Também aqui ó, com África, Ásia. Aqui um outro mapa também com parte do continente americano, né? Então, assim, um dos aspectos importantes, ele até dá uma pista, ó, no processo de mundialização, né? Os mapas europeus desse período tentavam retratar todos os continentes, né? Ou a totalidade das terras emersas. O próprio texto diz, né, que lá na Índia eles não estavam preocupados com isso, né? Eles só estavam preocupados com o território dele. Uma outra característica, né? Os mapas são bem artísticos, né? Tem menos técnica e mais arte aí nesse mapa, né? Então, características artísticas para retratar os fenômenos cartografados. Lembrando que isso aqui está em história, né? O professor de história pode falar também mais sobre isso, tá? Então aqui ele está pedindo na letra B, ó, destaque dois aspectos da produção e de uso que eram diferentes dessa tradição cartográfica. O próprio texto também dá essa pista, né? Então na letra B, né? Uso para medição de terras e cobrança de impostos, menor área abrangida e uso, né, para medição de terras e cobrança de impostos. Simples, né? Exercício aqui de interpretação de texto. Aqui a 16 também é uma questão de história, né? Mas eu vou dar aqui o meu pitaco, porque a gente fala disso também nas aulas de geografia. Quando os europeus começaram a ocupar o atual território brasileiro ao longo do século XVI, encontraram dois grandes complexos de florestas tropicais, Mata Atlântica e Floresta Amazônica. O destino diverso desses dois complexos florestais é um dado muito significativo para o entendimento da história. Ao contrário da Mata Atlântica, a floresta amazônica manteve-se praticamente intacta até poucas décadas atrás. No início da década de 70, apesar dos séculos de exploração econômica no contexto da moderna economia mundo, apenas 1% da sua cobertura original havia sido destruída. Cite e explique duas razões para a destruição da Mata Atlântica nos séculos 16 e 19. Eu não vou responder essa, mas eu vou mencionar, né?
Aqui, século XVI, ciclo do pau-brasil, extração de, né, principalmente lá no Nordeste, né, na zona da Mata Nordestina, né, lembro que Pernambuco é um outro nome para pau-brasil, e século XIX, expansão do café, principalmente aqui no Sudeste, né, Oeste Paulista, lembra que São Paulo também era tomado pelo café, né, e as razões, né, liberação de solo para agricultura, uso da madeira, né, e aqui na letra B, identifique e explique uma mudança no contexto nacional e outra no quadro internacional, que podem ser analisadas como impulsionadoras da destruição da floresta amazônica entre os anos 70 e 2000. Então, assim, no contexto nacional, o governo militar, né, aquela coisa do Brasil integrar para não integrar, né, vão lá fazer transamazônica, vão fazer um monte de projeto de mineração, vão dar terra para um monte de gente desmatar. E aqui no ano 2000, no quadro internacional, o Brasil se torna um grande exportador de commodities agrícolas, aliás, sempre foi, né? Mas commodities agrícolas que são produzidas, né, nessa área aí de floresta amazônica, que seria a soja, né, na região ali do arco do desmatamento e carne, né, carne bovina. Depois, aqui também, ó, uma outra questão de história, mas tem aqui um mapa, né, interpretação de mapa. Então, história ambiental examina tanto a interação humana no mundo, quanto as formas que as pessoas moldam o meio ambiente são moldadas por ele, né? As paisagens são moldadas pela cultura, a migração. Esse texto é muito geográfico, né? Cultura, migração humana, relações de poder, redes imperiais. Estudos ambientais das antigas sociedades plantation têm incentivado uma perspectiva atlântica transnacional. Então, o mapa sintetiza circuitos de difusão do arroz africano, né? Então, vem aqui, ó, da África Ocidental, nas Américas, da segunda metade do século XVII. Cite e analise um aspecto da difusão do arroz nas Américas que evidencia a relação entre o trânsito de pessoas e seu impacto na transformação ecológica do Novo Mundo, né? Então, o arroz ele foi trazido provavelmente, né, pelos escravizados. Lembro que se o arroz era o arroz africano, o português não sabia plantar ele, né? Então, quem sabia plantar eram os escravos, né? Eram os africanos que foram escravizados, né, e levados principalmente aqui para a região litorânea do Nordeste, né? E aí ele vai ter um impacto, né? Não só na transformação do terreno, porque geralmente cultivo de arroz, né, precisa de uma área plana para fazer um alagadiço, mas também, né, na introdução de uma espécie que aqui ela é exótica, né? Ela não fazia parte do ecossistema aqui, né, dos vegetais existentes na América. Na letra B, identifique o continente de origem do milho, América, né? E com base no excerto, analise um elemento do processo de transmissão dos saberes em torno da sua cultura das Américas do período colonial. Eu olhei o gabarito, né, a grade de correção, e ela vai para uma linha diferente da que eu vou falar, mas assim, para mim está assim, analise um elemento do processo de transmissão dos saberes, né? O milho, ele estava presente em um monte de lendas, né? Dos diferentes povos, cada povo tinha ali uma historinha sua para falar de milho, da mandioca, provavelmente os incas lá tinham sobre batata, então assim, eram através dessas lendas, dessa mitologia em torno do milho, que os conhecimentos de como cultivar, de onde veio, do processo de domesticação dessa planta, eram passados nessas sociedades mais simples. A resposta que está lá na grade, né, está falando de levar o milho para a América, e aí o milho vai ser uma base da alimentação da população mais pobre, desculpa, de levar o milho para a Europa, e o milho vai ser base, vai se tornar aí base da alimentação das pessoas mais pobres, assim como é o caso da batata lá na Europa. Enfim, mas eu acho que se ele está falando de transmissão de saberes, a gente tem que falar do aspecto cultural. Mas, de novo, é uma questão de história, né? Converse com o seu professor de história. E com isso, a gente encerra as questões que estavam aqui na prova de humanas, né? Então, aqui a gente termina, né, as de ciências humanas. Mas, né,
tem algumas outras questões, né, de interesse geográfico em outras disciplinas. E numa delas era de ciências exatas, né? Então, aqui nas ciências exatas, se vocês repararem, tem interdisciplinar de ciências humanas, que é a mesma, a gente já fez elas, né? É a 7 e 8, ela aparece em todas as outras provas, ó, do quadro, a da insegurança alimentar. E vai ter aqui também, ó, questões de física e de química. No nosso caso aqui, ó, eu me interessei pela questão de química aí 18, né? Então tem aqui linha do tempo ao lado apresenta eventos que ocorreram mundialmente, com o objetivo comum de tentar estabelecer acordos entre os diferentes países para a mitigação de problemas ambientais, para diminuir problemas ambientais e algumas normativas adotadas no âmbito brasileiro, né? Daí ele traz aqui aquelas conferências, né, que vai reunir líderes, onde vão se decidir algumas coisas, né? Então, ó, 1992, obrigatoriedade do uso de catalisador, né? Um filtro ali no escapamento dos automóveis. 2003, vendas de carro flex, né, que usa aí mais etanol, né, permite uma facilidade aí para as pessoas usarem mais etanol. E 2012, redução do teor de enxofre no diesel. Então, cite um benefício do ponto de vista da diminuição de problemas ambientais obtido com cada uma das ações apontadas na linha do tempo, né? Então, aqui, diminuição da poluição do ar, né? Já que o catalisador é um tipo de filtro, né? Venda de automóveis com motor flex, né? Aumento do uso de biocombustíveis, né? E lembrando que o biocombustível ele é melhor para o meio ambiente, já que a planta ela faz fotossíntese e tira o gás carbônico, né? Diferente do combustível fóssil que a gente só coloca gás carbônico na atmosfera, né? Então isso ajuda a reduzir emissões de gás carbônico, né? E aqui redução do teor de enxofre reduz chuva ácida, né? Propõe uma ação na mesma direção das adotadas anteriormente e justifique o seu benefício no contexto atual, né? Então aqui você tem que pensar em alguma coisa, né, do ponto de vista químico, né? Eu falaria aqui, por exemplo, sei lá, né, incentivo a carros elétricos, embora carro elétrico tenha uma série de problemas, né? Incentivos à adoção mais pesquisas tecnológicas para o uso do hidrogênio, né? Hidrogênio verde aí como fonte de energia, né? Alguma coisa assim, lembrando que essa é uma questão de química, né? E aqui, ó, letra B. Já em 1828, o cientista José Bonifácio de Andrade Silva, conhecido como patriarca da independência, escreveu: Nossas preciosas matas desaparecem, vítimas do fogo e do machado, da ignorância e do egoísmo. Sem vegetação, nosso belo Brasil ficará reduzido aos desertos áridos da Líbia. Virá então um dia em que a ultrajada natureza se ache vingada de tantos crimes. Associa a visão de José Bonifácio a exemplos de atividades humanas e aponte em conformidade para cada atividade os gases gerados, né? Então, assim, né, ó, CH4 é metano, né? Metano tem a ver com pecuária. NO2, aqui a gente pode falar do uso de fertilizantes nitrogenados ou de atividades industriais que vão usar, sei lá, amônia. E CO2, né, queima de combustíveis. Outra, agora na prova de português. Então, aqui, ciências exatas, a gente tira, né? Português, ó, tem aqui questões interdisciplinares, né? E algumas dessas questões interdisciplinares têm tema geográfico, né? Como, por exemplo, essa daqui. A palavra aporofobia, ainda não dicionarizada, é definida pela Academia Brasileira de Letras como repúdio, aversão ou desprezo pelos pobres ou desfavorecidos, hostilidade para com pessoas em situação de pobreza ou miséria, do grego aporos,
pobre, desamparado, sem recursos. Atualmente, a palavra tem sido usada para denunciar não só atitudes individuais, mas também arquiteturas, discursos e movimentos que expressem aversão aos mais pobres. Quando essa luta se espalhou pelas redes sociais, o padre Júlio Lancelotti passou a usar o termo em suas falas e a receber imagens de situações aporofóbicas, trazendo luz a um debate então invisível. Padre Júlio cita um exemplo: se o Gil do Vigor sentar lá na porta da vitrine de um shopping, alguém vai chamar a polícia para tirá-lo? Não. Mas se for um catador de papel, ele nem vai entrar no shopping. Gil é negro e o catador é negro, porque um pode se sentar e o outro não, né? Então aqui é um tema geográfico, né? A gente discute questão de morador de rua nas aulas de geografia, a gente fala de problemas urbanos, a gente fala de desigualdade, né? Aqui também a arquitetura urbana, né, aporofóbica, né, que é por aqui, por exemplo, o esse negocinho no meio do banco para o cara não poder deitar, né, para o mendigo morador de rua não usar de cama. Esse tipo de propaganda também, né, seu dinheiro, sua doação me mantém na rua, né, mas lembrando, né, moradores de rua é sempre um tema bastante delicado, né, toma cuidado para eventualmente, né, o preconceito que existe em todos nós aí não aparecer nas respostas. É, e eu me incluo nessa, né? Você deseja se posicionar nas redes sociais a respeito da matéria, né? Faça um texto aqui, aí já entra, né, na alçada do português. Aqui uma outra, né? Fiquei pensando em algo para escrever na estreia da minha coluna no portal da Agência de Notícias das Favelas, a ANF. Pensei em vários temas e todos, obviamente, com assuntos relacionados à favela. Em geografia, a gente fala muito sobre favela, que é um tipo de subhabitação, né? Todos os meus alunos assistem também Acerola e Laranjinha, né? Cidade dos Homens, tem um episódio lá dos Correios que eu mostro para todos eles no segundo ano. Na busca sobre o que escrever, resolvi abordar os dois termos utilizados para denominar áreas carentes do estado do Rio de Janeiro como favela e comunidade. Mas por qual esse motivo esse assunto me chamaria a atenção, se afinal é tudo a mesma coisa? Que diferença faz chamar de comunidade ou de favela? Chamar de comunidade não é mais correto, não é o mais correto, o mais bonito. Comunidade carente e morador de comunidade são termos ditos politicamente corretos pelas autoridades governamentais, para substituir os termos favela e favelado. Mesmo os moradores usam esses termos sem questionar-se se essa mudança de nome traria benefícios. Aliás, né, tem uma discussão sobre isso, né, tanto faz chamar de favela ou de comunidade, porque o cara vai continuar morando numa condição ruim, né. A alteração foi decidida em meados de 90 pelo então prefeito do Rio de Janeiro, sem uma consulta aos principais interessados, os moradores da favela. Essa mudança fez com que acabasse o preconceito que existia desde o surgimento da primeira favela. A resposta, obviamente, é não. Fizeram questão de substituir o nome favela por comunidade, mas não mudaram a realidade das favelas, né, que ainda sofrem com falta de saneamento básico, moradias, pavimentação, saúde, educação, segurança pública, entre outros problemas. O leitor já parou para refletir sobre todas as vezes que te chamam de morador de comunidade, com a intenção de não ofender, mas te negam um simples bom dia, ou te olham com desconfiança, ou aplaudem as invasões policiais. Então, letra A, explique por que houve a mudança de termos, né? E por que, na perspectiva da autora, né, ela é ineficaz. A resposta está no texto, né? Já li, já falei sobre. Imagine que você mora na favela e, né, escreva aí um comentário concordando, né? Aí já vai para a questão das línguas. Aqui, né, um outro texto interessante, né? O material abordado no texto foi escolhido como material do ano de 2022, né? Aqui tem um texto falando sobre o vidro, né? Que o vidro, ano do vidro, ó. O vidro ele é reciclável, né? A gente usa vidro ali nas vacinas, né? Isso também é uma questão aqui de interesse geográfico, né? Vidro é 100% reciclável, né? Ele é um material ambientalmente muito interessante, inerte, né? Tem várias questões aí sobre isso. E aqui, na outra questão de inglês, né,
Tem um texto aí falando sobre alterações humanas do clima, né? Mudanças climáticas. Aqui, ó, mudança climática é um hoax, né? É falsa, não existe, né? As pessoas estão sendo enganadas, mas o cara ficou ali embaixo d'água, né? É, e aí ele fala, né, ó, cite o efeito do aquecimento global citado no texto A e no texto B, né, derretimento das calotas polares e aumento do nível dos mares, né. Por que o dizer da placa maior na charge evidencia a contradição, né, porque não é um hoax, de fato, né. Letra B, aponte uma condição da atmosfera e uma condição do oceano relacionada à gênese do fenômeno meteorológico abordado no texto A. Parará, parará, aumento do nível do mar, vai desencadear eventos climáticos extremos, como furacão, né? Então, condição da atmosfera e condição do oceano relacionada a furacão. Geralmente, furacão aparece no verão ou no final do verão, né? Quando a água do mar ela está bastante quente, né? Se eu não me engano, temperatura acima de 27, 28 graus, né? Medida individual e coletiva através das quais as comunidades podem se tornar mais resilientes, né? Preparar-se para o pior, né? É, aqui limpar o lugar, né, de coisas que poderiam voar, né? Plano de evacuação, enfim, né? Não é um exercício difícil. E aqui, esse último exercício, eu pus aqui, ó, porque é uma questão de física, tá na letra 10, potência e não sei o que tem a ver com energia eólica, mas ele traz aqui a letra A é para fazer conta, né? Não nos interessa, mas ele traz aqui, ó, comparando, né, a mortalidade de pássaros e morcegos, a mortalidade aí de humanos, ungulados e outros mamíferos, plantas, anfíbios e répteis com cada é, assim, combustível fóssil e energia eólica, ele vai comparando aqui os dois, né? Então é um outro exercício aqui de gráfico, né? Isso a gente faz bastante. Parará, parará. Aponte 3 desvantagens ambientais da energia eólica, né? Então, assim, energia eólica mata muito mais pássaros, né? Poluição sonora, poluição visual, né? É... Ah, ponte 3 desvantagens da energia eólica dispondo em ordem relevante. Então, a primeira aqui, mortandade de pássaros, né? A segunda aqui, ó, fragmentação e perda de habitat, né? E a terceira vai ser poluição sonora. E explique como essas desvantagens impactam o meio ambiente, aí você vai, né, construindo a resposta, vai mais para a biologia. Mas, gente, 1h17 depois, né? Era isso, né? Acho que deu para focar aí em todos os temas aí ligados à Unicamp. Pessoal, era isso. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau.